Graça e paz, meus amados irmãos. Uma alegria falar com vocês, mas nosso desejo é que estivéssemos pessoalmente, em culto, na casa de Deus, reunidos, para podermos juntos celebrar o nosso Deus, servir o nome do Senhor. Louva a Deus porque Ele nos permite esse meio de comunicação para podermos juntos prestar culto ao Senhor. Vamos ler a Bíblia, a Palavra de Deus, no Salmo 96. Abra sua Bíblia no Salmo 96 e vamos ler a Palavra de Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor a família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Fogue o campo e tudo o que neles há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoantes a sua fidelidade. Cantemos ao Senhor com o nosso coração transbordante, pela presença viva do Espírito Santo, por podermos fazer parte da Igreja do Senhor, pelo seu socorro, pela sua graça presente. Oremos neste momento. Senhor, nós agradecemos por podermos servir ao teu santo nome, por podermos ler a tua palavra, por podermos compartilhar do teu evangelho, do teu amor. Te louvamos porque tu és Deus, Senhor, sobre todas as coisas, Senhor dos céus e da terra. Tu és soberano sobre todas as coisas. Apesar da tua grandeza, o Senhor se volta para nós com teu amor eterno, com a tua graça abundante, com a tua misericórdia. Receba nosso louvor, receba nossa adoração. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor através de alguns cânticos. O nosso Deus é grandioso, que é isso que nós vamos declarar agora. Que Ele é grande, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu
Vamos fazer a leitura do Salmo 40, de 1 a 5. Diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou meus pés sobre a rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados. Bendizemos ao Senhor, mentira, porque Ele vem ao nosso encontro, para providenciar a sua graça, a sua salvação e o seu perdão. Deus nos encontrou numa situação de perdição total e plena, e Deus nos concedeu a sua graça salvadora. Veja que aqui diz o versículo 2: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou os meus pés sobre a rocha, e me firmou os passos. Deus providencia da sua compaixão e da sua misericórdia. Somos pecadores, devemos reconhecer isso com humildade, devemos nos entregar ao Senhor, devemos confessar a Ele os nossos pecados. Oremos nesse instante. Nosso Deus, pedimos o Teu socorro para conosco. Somos pecadores, somos falhos. O Senhor nos encontrou nessa condição, enviou Teu Filho, ó Deus amado, Jesus Cristo, que deu a sua vida para nos salvar, a sua vida para nos redimir. Ó Deus, apesar de tamanha graça, apesar de tamanha misericórdia, tantas vezes, ó Deus, nos afastamos de Ti, pecamos na Tua presença e por isso Te pedimos socorro e misericórdia. Confessamos nossas vidas e nossos pecados ao Senhor. Nós oramos e confiamos na graça de Cristo Jesus. Amém. O Salmo diz: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou os pés sobre a rocha, e me firmou os passos. A rocha é Jesus. Jesus veio ao mundo para nos salvar. Ele nos deu a sua salvação. Ele nos deu a sua redenção. E é por isso que nós temos acesso à presença de Deus. E é por isso que também temos um novo cântico de uma nova vida em Cristo Jesus. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Vamos continuar louvando a Deus através dos cânticos. Com
Sobre a morte já venceu, sua
Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, conforme a narrativa de João Marcos, no capítulo 6, de 53 a 56, e logo em seguida no capítulo 7, de 1 a 23. Nós iremos ler esses versículos à medida que nós estaremos meditando, à medida que eu estarei fazendo a exposição desse texto. O capítulo 6 do Evangelho de Marcos termina da seguinte maneira: estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde aportaram. Jesus mais uma vez toma seus discípulos e se retira com eles. Ele estava indo através da navegação no mar da Galileia para uma cidade chamada Genezaré. Ficava próximo de Cafarnaum, ao sul de Cafarnaum. Era uma região bastante habitada e era também uma região muito fértil, onde a agricultura crescia com a abundância, era praticada com a abundância. E Jesus então se dirige àquela região com os seus discípulos. Diz o versículo 54, saíram eles do barco, logo um povo reconheceu que era Jesus. Jesus já estava muito conhecido, porque eles sabiam que Jesus tinha o poder de curar, que Jesus tinha pregações extraordinárias, palavras poderosas. Então, rapidamente, as pessoas comunicaram que Jesus estava ali e foram trazendo enfermos de todas as regiões ali próximas, diz o texto, percorrendo toda aquela região, trazendo os enfermos em leitos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla de sua veste, e quando tocavam, saíam curados. Portanto, reuniram ali vários enfermos. O Evangelho de Mateus e de Marcos narra esse episódio, dizendo que ali naquela cidade Jesus fez inúmeras curas. Era tamanha a demanda de curas que Jesus não se dedicou ali a períodos de ensino. Eles colocavam os enfermos nas praças, como se fosse uma fila de leitos no chão, de esteiras no chão. Eram leitos feitos de madeira, eram esteiras feitas de palha. Então eles esparramavam isso pelo chão, os enfermos deitados sobre estas camas improvisadas e as esteiras. E eles ficavam ali para que os enfermos ao menos tocassem nas vestes de Jesus. E quando eles faziam isso, eles eram curados. O próximo episódio do capítulo 7, a partir do versículo 1 até o versículo 23, é um texto onde existe um confronto de Jesus com os fariseus e escribas. Eles foram enviados do Sinédrio de Jerusalém. Jesus havia saído de Genezaré e tinha voltado para sua casa, a base da sua missão. E ele estava ali com os seus discípulos para um momento de refeição. E acontece que os escribas e fariseus que estavam ali com a intenção de provocar ou de perceber alguma situação que fosse contra as suas tradições, queriam acusar Jesus.
queriam levantar de Jesus uma acusação para que Jesus fosse morto de uma das refeições do dia. Os fariseus e escribas observavam que os discípulos não lavaram as mãos. E isso achavam que isso confrontava, era uma afronta, quebrava a tradição dos anciãos. Eles acharam que aquele era o motivo certo para confrontar Jesus. Diante disso, há um debate e Jesus então vai mostrar que não é aquilo que é externo que contamina o homem, mas aquilo que está no seu interior. Com base nesse texto, eu gostaria de refletir sobre o tema, o que contamina o homem. A primeira consideração que eu gostaria de fazer é a ilusão da purificação externa. Aqui no capítulo 7, 1 e 2 diz assim: ora, reuniram-se Jesus, os fariseus, alguns escribas vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. E esse episódio acontece logo depois daquilo que é narrado lá em João capítulo 6, versículo 22, quando Jesus se declara o pão da vida. Jesus estava tendo um momento de refeição com seus discípulos. Os fariseus advindo lá de Jerusalém, junto com os escribas, eles queriam oportunidade de testar Jesus, de confrontar Jesus, de achar em Jesus um motivo para acusá-lo, para poder matá-lo. O povo em geral, a grande maioria dos judeus, guardavam a tradição dos anciãos. Eles se purificavam, lavavam as mãos antes da refeição. Eles faziam isso rigorosamente até a altura do pulso. Eles não faziam isso por questões de higiene, mas por questões religiosas. Os judeus consideravam várias coisas impuras, certo tipo de animais, como por exemplo os porcos, répteis, camelos, alguns tipos de peixes, como aqueles sem escamas e sem barbatanas. Consideravam a mulher em período menstrual impura, ou então a mulher que a criança era recém-nascida, ou seja, que tinha dado parto há poucos dias, tinha um período de impureza. Consideravam objetos impuros também, que eram tocados ou por esses animais ou por essas pessoas. Consideravam os gentios, ou seja, os não-judeus, também pessoas impuras. Então eles tinham uma grande preocupação com as coisas impuras. E por isso eles tinham esse rigor. Eles acreditavam que se por alguma razão eles tivessem tocado em um gentio, ou um desses animais, ou um desses objetos tocado por essas pessoas ou por esses animais, eles ficavam impuros. Então eles precisavam se purificar, porque senão, ao tocar o alimento para comer, ao ingerir, eles ficariam impuros também por dentro. Eles tinham águas guardadas em cântaros especiais feitos de pedra, água rigorosamente limpa, retirada para aquele fim, e eles lavavam a mão de forma bem detalhada, numa espécie de cerimônia antes da refeição. Hoje, com o coronavírus, as pessoas também estão lavando rigorosamente as suas mãos, os alimentos, os objetos, as roupas, todo um cuidado com a contaminação não religiosa, mas sim viral, ou seja, com a preocupação de não contrair algum tipo de doença. Só que eles faziam isso não com a higiene, porque não existia essa mentalidade na época e nem passava por uma situação naquele momento semelhante, mas eles faziam isso como tradição religiosa, para não se contaminarem espiritualmente. Existe um comentarista chamado William Barclay, que ele narra que houve um rabino que não observou essa cerimônia,
que foi sepultado em excomunhão por causa disso. Houve um outro rabino que foi preso, e quando os romanos lhe levavam água limpa, em vez de beber a água, ele fazia esse processo de lavagem das mãos para poder comer, de maneira que quase morre de sede. Veja o que diz o versículo 5. Interpelaram os fariseus e os escribas, porque não andam os seus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas come com as mãos por lavar. Os escribas se dirigem formalmente a Jesus com essa pergunta: por que os seus discípulos não lavam as mãos antes das refeições, seguindo a tradição dos anciãos? Exige de Jesus um posicionamento formal, porque eles estavam acusando Jesus: você é responsável por esses discípulos, e você então está numa situação impura com eles, permitindo esse tipo de comportamento. Eles não guardam a tradição dos anciãos. Certamente esse tipo de pensamento é uma grande ilusão, porque a água não lava a alma, porque a purificação externa é incapaz de restaurar. Eu gostaria de fazer sobre o que o coração. Uma segunda consideração sobre o que contamina um homem é sobre a religiosidade hipócrita. O versículo 6 e 7 dizem assim: respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus não vai usar a tradição dos anciãos para poder se defender, mas ele vai trazer a própria palavra de Deus, as escrituras sagradas, em sua defesa. E ele vai trazer dois textos aqui. Um texto que se encontra em Êxodo capítulo 20, 12, que diz: honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O segundo texto é de Isaías 29, 13, que diz: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honram, mas seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprenderam. Ficavam muito fortes esses argumentos de Jesus. Jesus está usando as leis, ou seja, Moisés, está usando os profetas, Isaías. Isso ele estava usando para rebater as tradições dos anciãos, que eram tradições humanas. Jesus, sem rodeio, vai ao ponto diretamente. Ele afirma: vocês são hipócritas, vocês são mascarados. Vocês são como aqueles artistas que interpretam dois papéis usando máscaras no teatro. Vocês guardam as tradições religiosas como vossos pais faziam lá na época de Isaías, guardando os mandamentos de homens. Honra a Deus com os lábios, mas não com o coração. O coração está longe de mim. Jesus diz aqui no versículo 7 que o culto religioso deles, seja o culto público, seja o particular, não tinha valor nenhum. Eles em vão adoravam a Deus. Deus não recebiam aquele tipo de vida religiosa. Eles ensinavam doutrinas, regulamentos humanos, mas esvaziavam a palavra de Deus, não ensinavam a palavra de Deus. Jesus diz que algo gravíssimo estava acontecendo. O versículo 8 diz: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Vocês desprezam a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, para seguir as tradições humanas.
eles se tornavam réu do juízo divino, porque queriam se justificar diante da lei de Deus, mas negligenciavam as leis de Deus para seguir preceitos humanos. Os rabinos haviam invalidado a palavra de Deus com tantas tradições. Eles usavam os textos bíblicos e distorciam com tantas tradições que regulavam como se deveria fazer no sábado, como deveriam ser as viagens, como deveriam comer, como deveriam jejuar, como deveriam se purificar, como deveria ser o comércio, como deveriam ser suas relações pessoais, interpessoais. E Jesus então está condenando essas práticas. O versículo 9 diz o seguinte: disse-lhes Jesus, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. Jesus está sendo irônico. Ele usa o texto aqui, jeitosamente rejeitais. Jesus está dizendo que vocês lindamente rejeitam. É como se dissesse, muito bonito vocês, anulando a palavra de Deus e realçando tradições humanas. Jesus vai usar um exemplo para mostrar a tamanha era a hipocrisia deles. Versículo 10: pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe seja punido de morte. Jesus está fazendo aqui o uso de dois textos. Um é honra teu pai e tua mãe, que está em Êxodo, e o outro que é a condenação, né? Porque lá em Êxodo 20:12 diz, honra teu pai e tua mãe para que prolongue teus dias na terra que o Senhor dá. E o outro que é Êxodo 21:17 diz, quem amaldiçoar teu pai ou sua mãe será réu de morte. Na lei mosaica, no Código Civil Religioso, né, usado pela nação de Israel, as pessoas que ofendessem ou maltratassem seus pais, cometessem violência contra os seus pais, seriam julgados, e se fossem considerados culpados, eles seriam mortos. Nós sabemos que o cristianismo não adota essas penas capitais ou a morte na tradição religiosa civil judaica, mas eles, os fariseus e saduceus, eles praticavam. E Jesus estava dizendo quanto isso era grave. Jesus estava enfatizando a gravidade do que eles faziam. O que vocês estão fazendo é réu de morte, segundo as leis de Moisés. Versículo 11 e 12 diz, vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então dispensai de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e da sua mãe. Eles se orgulhavam tanto de serem fiéis às tradições religiosas. Eles eram estimados pela sociedade por serem criteriosos no guardar as tradições. No entanto, eles cometiam uma grande maldade contra seus pais. Eles criaram uma maneira de negligenciar o cuidado para com seus pais. Isso implicava em abandono, ou até mesmo seus pais podiam passar necessidade. Eles faziam uma falsa oferta. A oferta era chamada também corbã, significa presente ou um dom. Era algo consagrado no templo, e quando algo era consagrado, colocado no altar, era chamado de corbã, isto é, pertence ao Senhor, pertence totalmente ao homem, não mais a Deus, não pode ser mais usado pelo homem em propósito próprio. Mas isso foi transformado em uma farsa. William Barclay dá o seguinte exemplo: existiam pessoas que tinha alguém que devia para ele, então o credor chegava no devedor e falava, olha, me pague. E como aquela pessoa estava enrolando ou não pagava, ele dizia, olha, isso se torna oferta ao Senhor, ou seja, é corbã. Isso significava que não pertencia mais a ele, pertencia ao Senhor,
e aquele homem estava devendo não mais para ele, mas estava devendo para o Senhor. E ele poderia ser tanto réu do juízo divino, como poderia ser punido pelas autoridades judaicas por negligenciar aquilo que pertencia ao Senhor. Na verdade, isso era uma farsa, isso era uma chantagem, porque aquela dívida era para ele. Às vezes ele dava até uma pequena oferta para o templo, mas era para o seu uso próprio e não para o uso da obra do Senhor. Outro exemplo é esse que Jesus está dando. As pessoas tinham obrigação para com seus pais, deviam cuidar dos seus pais, mas para negligenciar o cuidado aos seus pais, eles diziam que seus bens, tudo que eles pertenciam, já não era mais deles, mas era Corban, foi consagrado ao Senhor, portanto não poderiam mais ser usados em benefício próprio. Com isso, eles estavam isentos de ajudar seus pais. Jesus ataca isso duramente. Veja o versículo 3: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitis, fazeis muitas outras coisas semelhantes. Jesus diz que eles estavam ofendendo a palavra de Deus, eles estavam invalidando a palavra de Deus, confirmando uma tradição espúria, uma tradição maligna, uma tradição perversa. Eles transmitiam essa malignidade para as suas gerações, causando dano a muitas outras pessoas, causando dano aos idosos, aos pobres principalmente. Jesus diz que isso era apenas um exemplo, porque eles faziam, versículo 13, várias coisas semelhantes. Eles faziam isso com as esmolas, eles faziam isso com os juramentos, eles faziam isso com as orações em público para chamar a atenção. Na verdade, uma prática religiosa hipócrita. Uma terceira consideração que nós queremos fazer sobre o que contamina o homem é o que contamina o homem verdadeiramente é o pecado. O versículo 14 e 15 diz assim: convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Parece que a multidão havia se afastado um pouco em respeito à conversa que Jesus estava tendo com as autoridades. E Jesus agora convoca novamente a multidão, porque ele já havia dispensado os fariseus e os escribas. E agora ele anuncia a mensagem dizendo: olha, prestem atenção, é algo muito sério que eu estou dizendo a vocês. O que esses homens estão fazendo é terrível, é uma tradição espúria, maligna, e vocês não devem seguir isso. Se vocês têm entendimento, ouça-me, ouça o que eu estou dizendo. Aí no versículo 16 vai dizer: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, aqueles que Deus toca no coração, aqueles que Deus habilita, aqueles que Deus capacita, esses devem ouvir a palavra de Deus. Versículo 17 diz o seguinte: quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos interrogaram acerca da parábola. Agora Jesus vai ter momentos em particular com seus discípulos. Jesus agora vai ter mais uma lição do seu discipulado. Os seus discípulos não entenderam o que Jesus tinha dito sobre o que entra no homem, ou seja, aquilo que o homem come não pode o contaminar, mas é aquilo que sai do homem que contamina. E seus discípulos não tinham entendido isso. Então eles indagam Jesus. E Jesus responde o seguinte, versículo 18: então lhes disse: assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo de fora entra no homem, não pode contaminar. Jesus está dizendo: vocês também não entenderam? É como se Jesus estivesse dizendo: vocês, depois de tanto tempo estando comigo, de me ouvir meus ensinos, de ouvir meus sermões, vocês ainda não entendem que essas coisas não podem contaminar o homem. O que é de fora, o que vem de fora, seja as cerimônias religiosas, seja os animais, insetos, aves, peixes, pessoas vivas ou mortas, não pode contaminar o homem.
E o versículo 19: porque não lhe entra no coração, mas no ventre sai para o lugar escuso, assim considerou ele puro todos os alimentos. Jesus está dizendo que esses alimentos supostamente impuros, eles não podem contaminar. Eles simplesmente entram no estômago, é digerido, vai para o intestino, depois é lançado fora. E aí, logo em seguida, o texto vai dizer que Jesus considera puro todos os alimentos, ou seja, os alimentos não podem nos contaminar. O que nos contamina está na alma, está no estado da alma humana. E o versículo 21 em diante, Jesus vai mostrar uma série de pecados que de fato contamina o homem, ou são evidências da contaminação da alma humana. Jesus está dizendo que é do interior, que é da sua mente, que é do seu coração que procede o pecado. O nosso interior é capaz de gestar a maldade, é capaz de gestar o pecado. Ele é a fonte dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas intenções, das nossas aspirações, que muitas vezes são transformadas em ações, mas não são pecados necessariamente quando praticamos, já são pecados já na nossa alma, no nosso coração, em nossa intenção. As consequências do que se pratica e não pratica, de fato, são diferentes, mas no coração o pecado igualmente é concebido, mostrando a impureza da condição e da alma humana. Uma quarta consideração que no homem são os exemplos de pecado que Jesus nos dá aqui, a partir do versículo 21, diz aqui: porque de dentro do coração do homem é que procede maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, as lascívias, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contamina o homem. Jesus faz uma série de consideração sobre pecados. Jesus faz uma lista de pecados, de vícios, para mostrar claramente que o homem peca, que o homem está envolvido no pecado. Ele faz uma relação de primeiro 6 pecados de ações, e ele vai começar com as prostituições, porque esses 6 estão no plural, e ele vai dizer que as prostituições, na verdade, elas são imoralidades, são pecados sexuais, são atos imorais, são pecados sexuais ilícitos, fora do propósito de Deus, são palavras ou atos ou intenções pecaminosas, pornografias. Tudo isso constitui pecados sexuais, e é claro que em nosso coração, vez ou outra, nós estamos evidenciando esse tipo de prática. Os homens, em suas práticas, muitas vezes vão pelo caminho dos pecados sexuais. Ele vai citar um outro exemplo que são os furtos. Traz à memória Êxodo 20:15, não furtarás. O empregado que preguiçosamente não produz nas horas pagas, é o patrão que explora seu empregado, não pagando salário digno, não pagando as horas trabalhadas. É aqueles que trapaceiam nos negócios, passam os outros para trás, tiram vantagem. São aqueles que cobram juros abusivos, são aqueles que exploram através do sistema financeiro. Depois Jesus vai enumerar os homicídios, trazendo à memória Êxodo 23, não matarás. Esse pecado, ele muitas vezes está conectado com, por exemplo, o pecado financeiro. As pessoas matam por causa da ganância. Ou está conectado com o pecado das prostituições, porque muitas vezes as pessoas cometem violências e até assassinatos por causa das suas paixões
São os crimes que as pessoas cometem, são a maldade contra o outro, seja isso em obras, ou seja, na prática em si, seja isso na intenção. Jesus diz que aquele que odeia no seu coração comete esse tipo de pecado. Jesus vai falar sobre os adultérios, é outra classe de pecados sexuais, trazendo Êxodo 20:14, não adulterarás. É a traição daquele que é casado, que trai a sua esposa com outro ou com outra, através de atitudes, ou seja, na concepção do ato em si, ou através das intenções. Jesus fala que aquele que olha para a mulher com a intenção impura já no seu coração pecou. E hoje nós temos tantos pecados virtuais, não é? Que se caracteriza também como adultério, aqueles que ferem o seu casamento. Jesus depois enumera a avareza, que é a cobiça, é o pecado da ganância. Eu quero, eu desejo, eu preciso ter. E Jesus diz que aquele que cobiça a mulher do seu próximo, ou o bem do seu próximo, esse na verdade é réu de juízo. Jesus vai citar as malícias, que é a ruindade. Jesus, na verdade, esse termo aqui, malícias, é como se ele resumisse os outros 5 pecados, esses 5 últimos pecados citados. Eles, na verdade, é maldade. A pessoa faz isso de uma forma deliberada. E Jesus vai falar sobre mais 6 pecados, mais 6 vícios. São pecados que atingem o coração. Se os outros eram mais ações, esses diz respeito muito mais ao estado do coração, que em pensamentos ou até produz ações, mas que revela o seu estado interior. Ele começa falando sobre o dolo, que é o falso testemunho para com o próximo, é um engano, é todo falso ensino, é toda mentira. Jesus ali estava também condenando as autoridades judaicas, escribas e fariseus, que ensinavam tradições, falsos ensinos contra a palavra de Deus. Portanto, isso era dolo. Jesus também está condenando a lascívia, que é a licenciosidade, é o desejo ordenado pela sexualidade, é o coração que deseja fantasias, e isso muitas vezes é patrocinado em nossos dias, é incentivado em nossos dias. Busque suas fantasias, e as pessoas vão atrás de pornografias, as pessoas vão atrás de aventuras, dão asas aos seus impulsos sexuais, e Jesus condena essa prática. Jesus depois condena a inveja, que é um olhar mal para o outro, é não estar contente com o que tem, com o que possui, com o que é, mas sempre está olhando para o outro, quer ter o que o outro tem. Nós vivemos um mundo de competições, onde as pessoas passam por cima das outras, e isso é incentivado. Jesus condena também a blasfêmia, que são palavras abusivas, é a difamação contra Deus, contra o outro, são palavrões, são xingamentos, são linguagem de deboche, de desprezo, palavras de desdém contra o próximo, de ridicularização. As pessoas têm feito isso constantemente, principalmente agora, através da internet. Jesus condena a soberba, que é a arrogância. É a tendência de achar que é melhor do que o outro, por causa da beleza, por causa das habilidades, por causa da condição financeira, por causa da educação, por causa da sua herança, por causa da sua hereditariedade, por causa da sua inteligência, por causa das suas escolhas políticas, por causa do seu grupo social, é o querer ser melhor do que o outro. Jesus vai dizer que todos esses 5 pecados é loucura, é insensatez, é falta de juízo. E então ele diz, todos esses males vêm do interior. Na verdade, esses pecados revelam a nossa condição do coração, a nossa condição de homens caídos, de homens pecadores. Nós praticamos o mal e o pecado, porque a nossa alma foi corrompida pelo pecado desde a queda do homem.
gostaria de fazer algumas aplicações. As curas que são relatadas no capítulo 6, de 53 a 56, quando Jesus chegou em Genezaré, elas revelam a compaixão de Jesus. Jesus se sensibiliza com a enfermidade das pessoas. Era uma época de medicina rudimentar, de um sistema de saúde inexistente. Jesus se compadece dos enfermos e cura. Jesus, ele olha para aquelas pessoas com amor e compaixão e dá assistência a elas. Nós vivemos em dias de pânico, em dias de sofrimento, e nós não podemos negar a compaixão para com as pessoas. Nós não devemos negar a compaixão em orar pelas pessoas. Devemos pedir a misericórdia de Deus para com as pessoas, para com os países, para com os povos que sofrem. Lá no Salmo 53 diz: de manhã, Senhor, ouve a minha voz, de manhã apresento minha oração e fico esperando. Devemos orar ao Senhor por aqueles que sofrem. Também lá no Salmo 6,3 diz: Senhor, ouve a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Uma outra consideração é que muitas vezes estamos presos nas tradições religiosas. Acreditamos que a purificação ela é de algo externo. Ela se resolve através de atos externos. Muitas pessoas buscam a purificação através de mergulhos em águas redentivas, em águas purificadoras, com óleos santos. Essas pessoas acham que essa coisa externa há de purificar, há de santificar a sua vida. Jesus condena a religiosidade. A lei de Deus aponta o pecado. A lei de Deus mostra que todas as pessoas são inculpáveis diante de Deus. Assim diz Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A palavra de Deus mostra que todos estão mortos em seus delitos e pecados, que os homens estão espiritualmente mortos. Diz ainda em Romanos 3, 23 e 24, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E lá mostra o caminho da justificação. São justificados gratuitamente pela graça de Cristo Jesus. Lá em Romanos 3, 19 e 20 diz: olha, sabemos tudo que a lei diz. O que vivem na lei dizem para que se cale toda a boca, todo homem seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante de Deus por obra de leis, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, ou seja, a palavra de Deus revela a nossa condição. Uma adoração verdadeira tem como base a palavra de Deus, que é um ensino verdadeiro. A palavra de Deus mostra o alvo verdadeiro, que é Jesus Cristo como Salvador. Jesus demonstra que é muito grave seguir qualquer preceito religioso e não a palavra de Deus. O homem pode se tornar por isso severamente culpado, porque segue tradições religiosas e não o direcionamento que vem de Deus. Cristo, o Mestre, deixa muito claro que o homem em seu estado de morte comete muitos pecados. E ele mostra todos esses atos, ele faz uma relação para dar esse exemplo. São pecados que nós cometemos, seja em atos, seja em pensamentos, seja em intenções. Eles revelam apenas o estado da nossa alma, do nosso coração. Com a pandemia do coronavírus, muitas pessoas estão preocupadas com a contaminação externa. Aquilo que o corpo pode adquirir, os vírus, que pode lhe causar enfermidades graves e até a morte do corpo. E as pessoas se tornam cuidadosas em relação a isso, mas não se tornam igualmente cuidadosas em relação às coisas de Deus. As pessoas não estão preocupadas com a sua alma, com o seu estado pecaminoso, com aquilo que cometem diante de Deus, com o seu estado espiritual perante a santidade e a pureza de Deus. E Jesus diz o seguinte:
Não temais os que matam o corpo e não matam a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Mateus 10, 28. Existem pessoas que não têm nenhuma preocupação com o coronavírus. Deveriam apenas se sensibilizar com o sofrimento dos outros, já que não estão preocupados consigo mesmo. As muitas pessoas e seus familiares que sofrem neste momento. Nesse sentido, podem até não terem nenhum problema. Mas isso não acontece perante o juízo de Deus. Pessoas que estão despreocupadas espiritualmente, vivem longe de Deus, uma vida de desobediência a Deus, um dia irão deparar com as seguintes palavras de Jesus. Está em Mateus capítulo 12, 41 e 42. Ninivitas se levantarão no juízo contra esta geração e condenarão, porque os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui quem é maior do que Jonas. Jesus está dizendo: eis aqui estou, eu sou maior do que Jonas, e vocês não ouvem a minha mensagem. Ele diz ainda: a rainha do sul levantará em juízo contra essa geração e condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui quem é maior do que Salomão, disse Jesus. O Senhor Jesus ainda diz lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Jesus ainda diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus deixa muito claro que aqueles que seguem tradições, obras humanas, para querer se justificar e negligenciam a palavra de Deus, se tornam condenáveis. Porque eles desprezam o próprio Deus, a própria palavra de Deus, o próprio Salvador que é Jesus, para querer se salvar por outras formas, por outros caminhos. Não há salvação fora de Jesus, não há redenção fora de Jesus. Devemos render a Ele a nossa alma, o nosso coração. Vamos orar nesse momento. Senhor, queremos te agradecer pela Tua palavra, pela Tua mensagem, porque o Senhor nos chama ao arrependimento, à conversão. Ó Deus, reconhecemos que somos pecadores, que somos falhos, que precisamos da Tua graça, que precisamos da Tua redenção. Ó Deus, nos perdoe porque temos andado por caminhos que muitas vezes não agradam ao Senhor. Pedimos a Tua compaixão, pedimos o Teu socorro para aqueles que sofrem neste momento. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Senhor Jesus estejam com vocês agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém.